Olá, muito boa noite a todas, a todos, a todes. Estamos começando mais um Trajetórias Criativas. Esse é o nosso programa de número 5. Hoje está muito especial porque vamos receber uma convidada da dança. É a nossa primeira convidada da dança. Estou muito feliz em recebê-la. Sejam muito bem-vindos, vamos chegando. Vou introduzir para quem ainda não conhece o Trajetórias Criativas. Trajetórias Criativas é um programa que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. E cada terça-feira eu trago um convidado ou uma convidada artista diferente. Das diferentes áreas, né? Pode ser da área do teatro, da dança, da música, do cinema. Hoje estamos com uma convidada da dança, que é a Maíra Rodrigues. Tem muita experiência aí para contar pra gente. Olá, Alane, seja muito bem-vinda. Já vi que a Maíra tá aí também. Eu quero lembrar uma coisa, tá? O Trajetórias Criativas ele também tá em outras plataformas. Ele acontece ao vivo aqui no Instagram, todas as terças-feiras, mas ele fica online também no YouTube, em todas as plataformas de podcast também, de música, ou seja, tá no Spotify, tá na Deezer, só procurar lá Trajetórias Criativas, que depois você pode ouvir também em formato de áudio esse programa, tá bom? Vou introduzir a nossa convidada de hoje, antes de chamá-la. Merece uma introdução, porque essa convidada aí é super especial. Ó, o seguinte. Maíra Rodrigues é jornalista, fez a especialização em produção e crítica cultural da PUC Minas e ela é graduada em dança pela UFMG. Ela é proprietária do Onda Studio desde 2017 e ela entende a dança e arte como ferramentas importantes de transformação do mundo e das pessoas. Olha só que interessante. Ela é natural de Belo Horizonte, é professora de dança desde 2007, ou seja, né, tem muita experiência aí para contar pra gente. E ela tem ampla experiência com aulas em grupo e individuais. Ela dá aula de dança de salão, dança livre e fit dance. Olha só que legal. Ela é coreógrafa e coordenadora de aulas de dança em diversos blocos de carnaval de Belo Horizonte e Divinópolis. Ministrou aulas de salsa e de samba no viaduto Santa Teresa, muito legal, como parte de programação da Virada Cultural de Belo Horizonte de 2016, pelo Festival Gentileza. Ela vai contar pra gente também, vou pedir pra ela contar. Ela participou de congressos e workshops de dança entre 2008 e 2019, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e até experiências internacionais. Ó. Participou em congressos em Zurique, na Suíça, Córdoba, na Argentina, Rovereto e Cagliari, na Itália. Olha só que legal. Então já vamos convidar aqui, já estou até com sede, vamos convidar a Maíra para a gente iniciar esse bate-papo. Olá, Uhul! Maíra! Olá, tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo bem também. Nossa, que introdução, hein? Opa, muita experiência Opa! para contar pra gente. Gostei. Ai, que maravilha! Muito feliz de estar aqui. Como é que tá a sua expectativa assim para a live? Uai, maravilhosa! Eu estou bem feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com o seu convite. Achei muito bacana a iniciativa do Trajetórias Criativas. Nossa, achei maravilhosa. E achei muito massa a forma como você tem construído também. Então, a expectativa tá bem alta. Ah, que bom. Bem Eu feliz acho de que é a estar aqui. expectativa de todo mundo assim de conhecer um pouquinho da sua trajetória. Tem também essa experiência com jornalismo, né? Que inclusive eu acho que você já tinha me contado, mas para mim agora foi meio que uma surpresa assim lembrar, sabe? Muito legal mesmo. Ninguém lembra, porque como eu trabalho com dança, falo de dança o tempo inteiro, ninguém lembra da parte do jornalismo. Porque também são 13 anos, né, trabalhando com dança. Então, Pois é. Mas eu acho que só vem agregar, né? Porque sua especialização aí é voltado para essa questão cultural, né? Crítica cultural, produção cultural. Então eu quero que você já comece falando um pouquinho sobre essa questão do jornalismo. Como se deu o curso, assim, como foi essa sua introdução no meio cultural e o que você acha que agregou, assim, para te levar até a dança?
Então, o jornalismo, eu fiz jornalismo depois que eu descobri que na faculdade de jornalismo a gente estudava fotografia e cinema. Aí eu decidi que eu queria fazer jornalismo por isso. Porque eu estava muito perdida, sem saber o que eu ia fazer e tudo. E o curso foi incrível na minha vida, assim. Abriu muito, expandiu muito meus horizontes. Eu não fui criada em Belo Horizonte, eu fui criada em Sabinópolis, que é uma cidade do interior de Minas, perto do Cerro, que tem 15 mil habitantes. E por que eu estou falando isso? Porque é uma cidade muito pequena. Então eu mudei para BH para fazer cursinho, para tentar vestibular. E quando você sai de uma cidade muito pequena e vem para Belo Horizonte, assim, é um outro planeta, né? Então, eu vi forró, eu vi festejo do tambor, eu vi um monte de evento, um monte de coisa acontecendo, e cinema, e teatro, espetáculo, não sei o que. Aquilo, assim, me deixou completamente deslumbrada. Acho que até hoje eu sou meio deslumbrada. E então, a faculdade de jornalismo chega na minha vida na mesma época, né? Que todo esse contato com uma programação cultural mais intensa que na minha cidade não tinha. Então, eu entrei para a faculdade, mas a dança já era presente na minha vida, assim, e continuou presente mesmo durante o curso. Então, eu fiz o curso de jornalismo, não parei de dançar enquanto estudava jornalismo, fiz alguns estágios, atuei um pouco na área, prestei serviço para a empresa da área florestal. Olha só. Fiz release para companhia de dança, fiz estágio no UFMG, enfim, fiz várias coisas relacionadas ao jornalismo, mas, assim, ao mesmo tempo uma atuação bem pequena, porque a dança sempre esteve presente. E no ano em que eu formei no jornalismo, eu comecei a trabalhar como professora de dança. Então a Olha, dança que legal. logo ocupou o papel principal da minha vida, assim, de vez. Mas então você começou com a dança logo que chegou a BH, é isso? Ou já tinha experiência prévia, assim? Na verdade, dançar por hobby, eu danço desde antes de me entender por gente, desde pequena. Minha maior diversão, minha válvula de escape, tudo. A dança sempre foi tudo para mim, assim. Eu me trancava na sala de casa e ficava dançando horas sozinha, sabe? Era o que eu mais gostava de fazer, assim, disparado, desde muito pequena mesmo, assim, desde criancinha. Então, a dança sempre teve esse papel muito grande na minha vida. E isso nunca deixou de acontecer, assim. Só foi transformando como que ela estava Uhum. presente, né? Ai, coisa boa, dançar é muito bom, né? Mas eu quero saber, então, o que que te deu esse start para te levar a ter essa vontade de fazer a graduação em dança também? Então, quando eu estava para fazer no ensino médio, assim, né, pensando em qual curso que eu ia fazer e tal, algumas pessoas chegaram a falar comigo da graduação em dança que existia em Viçosa. Só que na minha cabeça, eu sempre fui gorda. E aí eu achava que uma pessoa gorda não poderia ser professora de dança, porque todas as referências que eu tinha da dança eram de pessoas magras. Quando a gente olha dançarino de banda naquela época, né? Eu sou de 84, então eu fiz meu primeiro vestibular foi em 2002. Então, assim, naquela época, hoje ainda a gente já tem algumas referências gordas na dança, né? Mas naquela época não tinha. Então, eu só via pessoas magras em banda, dando aula, todas as referências eram dentro de um padrão, né? Então, eu pensava, não, eu não tem como ser professora de dança. Já descartei isso de cara. E quando eu comecei a dar aula de dança, assim que eu formei no jornalismo, no ano que eu formei no jornalismo, eu comecei a dar aula de dança, foi uma coisa muito de supetão, assim. A dona da academia, que eu era bolsista, eu queria dançar todo dia. Eu queria dançar todo dia. E aí eu fui para uma academia de dança, que foi onde eu comecei a fazer dança de salão logo que eu mudei para BH, e pedi para a dona da academia, para a Marta, deixar eu ser bolsista. E aí ela deixou,
Então eu tinha função de ajudar nas aulas e em troca ela me deu uma bolsa e eu não pagava para fazer nenhuma aula de dança lá. Então eu dançava primeiro de segunda a quinta, depois de segunda a sábado. E ela começou a me chamar para substituir. Quando ela viajava, eu tinha que substituir ela nas aulas dela. Foi assim que eu comecei a dar aula de dança, apavorada, eu não queria. Eu achava que eu não sabia ser professora. Eu falava com ela, Marta, eu não sei dar aula, como é que você me põe para dar aula? Você é doida, não tem como eu fazer isso não. Ela falava, você sabe sim, vai lá que você sabe. E aí me jogava no fogo. Era no fogo mesmo, assim. Me tacava no fogo e eu tomei gosto pelo negócio. Quando apareceu a faculdade de dança na UFMG, quando apareceu o curso, a graduação em dança na UFMG, eu queria estudar mais. Eu queria aprofundar um pouco meus conhecimentos na dança, mas eu nem sabia o que era uma graduação em dança, sabe? Só falei, é dança? Quero, vou. E aí fiz. Então, assim, eu só queria estudar mais. Eu nem sabia aonde eu estava entrando, não tinha ideia do que era. E aí, isso, né? Sem conhecer, assim. O quando você foi descobrindo e tal, você foi achando mais, tipo assim, que você tinha mais afinidade com que área, mais ou menos, assim, da dança em si? Então, eu entrei para a graduação a minha experiência maior era na dança de salão, que foi o que eu comecei a estudar quando eu mudei para BH, e eu só me aprofundei em dança de salão. Então eu entrei Uhum. para a graduação em dança com essa bagagem e com o que eu já dançava antes, né? Que eram as danças, era axé, pagode baiano, coreografia em geral e tal. E a graduação em dança na UFMG, ela tem um viés muito acadêmico, sabe? Então, eles priorizam muito o balé clássico, a dança moderna, a dança contemporânea. E isso foi um baque muito grande para mim quando eu entrei. Eu passei um ano chorando todos os dias dentro daquela faculdade, porque era desesperador para mim. Os professores, a maioria, não vou falar todos, mas a maioria esmagadora, os professores têm muito preconceito com o que não é acadêmico. Então, olhar torto mesmo para o que não era clássico, nem contemporâneo, nem moderno, sabe? E eu demorei muito para me achar lá dentro, assim. E foi muita bateção de cabeça na parede durante um bom tempo no curso, até eu me encontrar, assim. Fui um pouco para o lado da dança contemporânea também, que dentro do curso foi a área que eu mais me encontrei, porque eu entendi que na dança contemporânea eu podia falar o que eu quisesse. Eu Sim. podia me expressar da forma que eu quisesse, assim, inclusive falando mal da dança contemporânea. Usei a meu favor a própria linguagem. Então, foi aonde eu mais me encontrei lá dentro. Mas é uma licenciatura, né? Então, o curso forma a gente para ser professor. E essa parte da didática, os diferentes referenciais que a gente encontra lá dentro, mesmo os mais ligados às danças mais acadêmicas, foram bem importantes na construção e para aumentar meu repertório, né? Que não era um repertório construído por uma pessoa que queria ser professora. Eu não tinha pensado em ser professora até ser professora. Então isso foi bem Sim. importante. Nossa, muito, muito legal essa sua introdução, assim, e achar esse meio, né, de continuar com essa prática mesmo da dança, né? E tudo meio que se levou para ser professora mesmo. E tem gente aqui falando, ó, a Luísa falando, essa professora é maravilhosa. Luísa, maravilhosa. A Luísa é do Ajamor, lá de Divinópolis. Olha, que legal. É o surdinho do Brasil. Tererê! O Surdinho é um professor de dança surdo, Olha, que legal. lá do Rio. Maravilhoso. Que bacana. Muito, muito legal. Surdinho! Bom, vamos ver aqui. Eu fiz um roteirinho para não me perder. E aí você falou que, inclusive, né, o curso de dança, ele tem essa parte que é mais teórica, né? Mas ele também tem as práticas físicas, né? Que eu Sim. tenho quase certeza que você se identificou mais com essa área
prática, né? Física e etc. Mas eu queria saber de você, assim, por já ter feito jornalismo antes, o que que você viu de diferente nessa prática física na universidade? O que que você acha que é interessante, até para as pessoas que fizeram cursos que não têm essas práticas físicas? O que que te estimulou? O que que é de diferente? Conta pra gente, assim, o que que brilhou seus olhos. O curso de dança, de uma forma geral, brilhou muito os meus olhos, porque ele foi um divisor de águas na minha vida. Assim. Eu sou outra pessoa depois que eu passei pela graduação em dança, por conteúdos que vão muito além da dança em si, sabe? Foi lá na faculdade de dança que eu tive contato com coisas como com conteúdos relacionados ao feminismo, sabe? Me abriu os olhos para muitas coisas que eu já tinha uma certa noção, mas não sabia dar nomes, assim. Então, isso foi muito importante. Foi na faculdade de dança que eu, por ter esse embate com o curso, que tinha essa dificuldade com as danças mais populares e tudo, eu tive que tive que me virar muito lá dentro, né? E passei por muita coisa lá dentro. Então, isso acabou fazendo com que eu tivesse que olhar muito para mim de outras formas. E foi dentro do curso que eu consegui ter um olhar mais generoso comigo, que eu consegui entender a importância de aceitar o meu corpo, sabe? Então, vai muito além da dança, as partes que mais brilham, mais brilharam o meu olho lá dentro. E tem uma coisa que você fez a graduação em teatro, você vai entender, né, que assim, os cursos de artes, eles são muito diferentes dos outros cursos, assim, né? Eu lembro que uma vez na aula de anatomia, a gente estava fazendo uma aula de anatomia, a professora dividiu a gente em duplas e a gente ia tateando o próprio corpo e às vezes tateando no corpo do colega, explorando um pouco, né, tentando encontrar as estruturas que a gente estava estudando e tudo, tendo um esqueleto de referência lá na sala e tudo. E num determinado momento a professora parou a aula e falou assim, gente, todo mundo congela onde está e observa essa sala. E tinha gente deitada no chão, tinha gente em pé, tinha gente de tudo quanto é jeito na sala. E aí a professora falou assim, imagina alguém de um curso super tradicional entrando aqui, né, vendo que isso é uma aula de anatomia e entrando aqui nessa sala agora, assim. A pessoa não vai entender nada do que está acontecendo. Porque é uma outra forma de enxergar o corpo, é uma outra forma de acessar o corpo, né? Eu acho que, de uma forma geral, a sociedade sexualiza muito o nosso corpo. E na faculdade de artes a gente entende que o nosso corpo é nosso instrumento, é nossa matéria-prima. Então tem um olhar que não é sexualizado para o corpo, né? A gente entende que a gente pega no corpo e não tem nada de sexual nisso, né? Tá tudo bem, a gente encosta no outro, a gente tem um contato que é voltado para o nosso trabalho, para desenvolver uma performance, para desenvolver uma cena. E isso é muito sensacional. Isso é muito sensacional. É uma outra forma de enxergar os nossos corpos, o meu próprio e o corpo do outro, né? E isso muda a nossa relação com as pessoas. Assim, nossa, muda muita coisa. Assim. Com Então, eu acho certeza. que estar numa faculdade, numa graduação, numa escola de artes, uma faculdade de artes, é uma coisa assim que acho que todo mundo precisava passar por isso na vida, sabe? Como diz o Arnaldo, coordenador do curso de dança, a arte tinha que estar na cesta básica da população, sabe? É verdade. Muda muito a nossa forma de pensar o mundo mesmo, né? E o que você falou é muito verdade, assim, a gente vê o nosso corpo como um mecanismo de expressão mesmo, né? E não essa questão sexualizada que muita gente que é de fora da arte só consegue ver o corpo como um mecanismo sexual mesmo, né? E não, assim, nosso corpo ele é muito, dá pra gente fazer de tudo com ele, né? Nosso corpo é múltiplo, é múltiplo. Sim.
Sim, a gente entende a dimensão dessa multiplicidade, né, na faculdade, numa escola de artes, assim, numa faculdade de artes. Porque a gente está ali o tempo inteiro acessando vários recursos, né, de várias formas diferentes, na construção dos trabalhos, né. Eu fiz algumas matérias no teatro, então, mas não fiz tantas, não sei exatamente como é, mas na graduação em dança, a gente não tem tanta prova, a gente tem muito trabalho prático, a gente tem que apresentar coreografia, é uma outra forma de construir o conhecimento, e isso também faz diferença, né? Nossa, com certeza. Com certeza. Ah, que bom ir recordando essas coisas e percebendo mesmo, né? Essa outra visão. Porque é muito legal quando a gente conversa com alguém de outra área, assim, que a gente vai entendendo alguns meios, né, que essa pessoa passou, alguns ambientes que ela estudou diferente dos que eu estudei, etc. Isso vai interligando, assim, é muito sensacional. Nossa, Muito bom. demais. Agora eu quero voltar mais para a área prática, assim, né? Que a gente falou um pouquinho da academia e etc. É, o que foi muito legal também você citar desses ensinamentos aí na academia, não só ensinamentos, mas essa troca, né? Que você teve com essa questão do feminismo, do corpo diverso, como você falou, né? Dessa questão do corpo que dança. Ele é qualquer corpo, é um corpo gordo, é um corpo magro, é um corpo, né? Qualquer corpo é capaz de dançar. E aí, quero saber como isso entrou no seu trabalho, porque assim, você entrou na dança vendo a dança como meio restrito, né? Que, por exemplo, você não se via na dança. Mas aí, como a dança te afetou e te ajudou a agregar essas outras pessoas que também não se viam na dança, e como foi, essa possibilidade, né, de trazer essas pessoas a conhecer e a praticar a dança. É, como a dança é muito importante para mim, assim, ela é realmente, se eu falar demais eu choro, porque é um negócio muito surreal que a dança faz comigo, sabe? Desde criança é o lugar onde eu me sinto mais em contato comigo, é tudo para mim, assim, é realmente tudo para mim. A coisa mais importante da minha vida é a dança. E eu, quando eu me tornei bolsista na academia, que eu ainda não sabia que eu queria ser professora, eu percebia muito que os alunos que tinham mais dificuldade, ou os alunos mais velhos, ou os alunos, às vezes, não necessariamente os mais fora do padrão, mas sempre os que tinham mais dificuldade, ficavam um pouco, não é abandonados, mas é tipo isso, sabe? Porque, assim, numa aula de dança de salão, forma par, né? Então, todo mundo corre para dançar com a pessoa que já dança bem, todo mundo corre para dançar com o professor. As pessoas não correm para dançar com um aluno que tem dificuldade, que está ali aprendendo, sabe? E aí eu ficava muito sensibilizada com isso, porque como a dança faz muito bem para mim, eu entendo que ela pode fazer muito bem para as outras pessoas. E às vezes o mais difícil é a pessoa tomar a decisão de começar a fazer aula. A partir do momento que a pessoa tomou essa decisão, eu quero fazer de tudo para que a pessoa continue dançando, porque eu sei que ela vai ser muito feliz dançando. Assim, vai ser muito feliz dançando. Se ela for acolhida, se ela for bem recebida, vai ser muito feliz dançando, porque é muito maravilhoso esse negócio de dançar. Então, eu sempre me ligava muito nas pessoas que precisavam mais de ajuda. Mas não era uma coisa consciente, sabe? Era um Uhum. negócio que era quando eu via, eu estava ali já com a pessoa que tinha mais dificuldade, tudo. Eu tinha paciência, eu tenho muita paciência para explicar. Explico um milhão de vezes se for preciso, a mesma coisa, de jeitos diferentes, assim, vivo atrás de formas diferentes de explicar a mesma coisa, tentando fazer piada para a pessoa entender, porque eu acho que acessa mais fácil, né? Quando a pessoa dá uma risada, ela grava aquilo melhor e tudo. E então eu acho que isso foi fazendo parte da minha rotina na dança a partir do momento que eu entrei como bolsista, a partir do momento que eu comecei a fazer parte desse processo de ensino e aprendizagem da dança. Quando eu entro no carnaval,
quando eu entro para o meu estúdio, ou dando aula lá na Federal, que eu cheguei a dar aula num curso de extensão, né, na Federal também. E saudades, inclusive, você dançava lá comigo. Saudades. É, eu acho que tem a coisa da pessoa se identificar, sabe? Porque quando eu tô num bloco de carnaval dançando, quando alguém me chama no palco para dançar, e as pessoas estão ali, vendo uma mulher gorda dançando em cima do palco, vendo uma mulher gorda puxando uma aula de dança, vendo uma mulher gorda com um estúdio, dando uma aula de dança, eu acho que a pessoa se identifica assim, poxa, aquela menina parece comigo. Então, se ela tá ali, eu também posso estar ali. E eu acho que é isso que faz a pessoa, e por isso que eu acho importante estar nesses espaços, sabe? Porque a partir desse momento as pessoas se identificam e elas entendem que aquele espaço também é delas. E elas nunca deveriam ter achado que não era. A gente nunca deveria ter achado que não era, sabe? Então eu acho que é meio a questão de estar ali que faz as pessoas se sentirem acolhidas. E como eu já senti que não era um lugar para mim, eu não quero que ninguém sinta isso. Então, eu me preocupo em acolher as pessoas, em receber as pessoas, em deixar muito explícito que é para todo mundo, sim, que é para estar ali, sim, que é para qualquer corpo, sim, que é para todo mundo e que faz bem para todo mundo. E eu acho que essa é a diferença. Acho que isso que faz as pessoas se sentirem bem e sentirem que esse espaço é para elas. Acho que é isso. Verdade. E assim, eu tive a sorte de ter experiência com você, né, lá no curso de Na UFG. extensão, nossa, um pouquinho de forró, foi uma delícia. E, de fato, assim, a sua didática é muito acolhedora, sabe? É, indico para todo mundo que, inclusive, está aí, não faça ainda, gente, vamos dançar, a Maíra é incrível. E, igual você falou, né, você é proprietária do Onda Studio. E aí, estamos passando agora por esse momento super delicado da pandemia, né? Que veio assim e revirou nossos planos de cabeça para baixo. Eu quero saber como foi para você lidar com esse momento agora, né? O que que você teve, quais procedimentos que você teve que ter, assim, né, para esse momento, primeiramente, e agora como você está vendo possibilidade de continuar seu trabalho. Porque, por exemplo, tem a questão do virtual também, mas tem essa questão presencial, né? Que eu acredito que antes você só dava aula no presencial, né? E aí, como foi fazer essa transição, assim, para você? No primeiro momento, eu tive 3 dias de pânico absoluto. Eu só pensava, ferrou, ferrou, ferrou. E eu já tinha pensado em dar aula online, mas eu tinha muita dificuldade de acreditar que a aula de dança online pudesse funcionar. Então eu nem testei. Eu falava, esse negócio talvez não funcione, não vou testar. Mas aí veio a pandemia e assim, ou era aula online ou era nada. Eu não tive opção. Então eu comecei a dar aula online em março, tipo uma semana depois que eu entrei de quarentena, dia 18, acho que, não, menos de uma semana, 3 dias depois eu já tinha, foram 3 dias de pânico e acho que no quarto dia eu já estava dando aula de novo. E me surpreendeu muito como que a aula online funciona. Assim, me surpreendeu demais. Tanto funciona para mim, quanto funciona para as pessoas que estão fazendo a aula, sabe? A coisa da gente poder fazer aula onde tiver, em qualquer lugar. O povo ficava brincando, tô fazendo aula de pijama, tô fazendo aula de biquíni, porque hoje está muito quente, sabe? Tô fazendo aula, mas acabando, já tô com a minha cervejinha aqui do lado, sabe? Tipo assim, isso funcionou muito, assim, muito mesmo. E me surpreendeu demais, assim. Eu dou aula no Instagram hoje, dou aula por chamada de vídeo. No Instagram eu tenho um grupo que eu dou aula de fit dance. Por chamada de vídeo eu também tenho um grupo e eu dou aula particular também. E assim, super rola. Claro que a gente tem que fazer algumas adaptações. Então, a gente tem que... eu tenho que falar um pouco mais, porque senão o Instagram pode derrubar a live.
Na aula do Hangouts, às vezes eu tenho que dançar de frente para a câmera, às vezes de costas, porque para algumas pessoas é mais fácil de um jeito, para outras é mais fácil de outro. A gente vai adaptando, sabe? Então, foi uma mudança muito, muito grande. Mas aí eu preciso ressaltar uma coisa incrível, que eu tenho pessoas maravilhosas fazendo aula comigo. Maravilhosas. E aí, de cara, todo mundo comprou a ideia, vamos fazer aula online, e me davam muito feedback. Ai, a luz não tá boa, o som tá alto, o som tá baixo, sabe? Me davam feedbacks assim, objetivos, diretos, e tudo pensando em melhorar a experiência para todo mundo. Eu recebia mensagem, eu ainda recebo mensagem no inbox, assim, olha, essa aula foi muito boa. Eu gosto muito dessa música, toca ela mais, sabe? Assim, as pessoas vão dando muito retorno. E isso ajuda muito. Eu tenho pessoas muito, muito incríveis e eu sempre gosto de falar isso, porque eu tenho uma sorte imensa com as pessoas que fazem aula comigo, porque são todas muito maravilhosas mesmo. Tantas que já faziam antes da pandemia, quantas que chegaram durante a pandemia. Hoje eu dou aula para gente que eu não conheço pessoalmente. Olha, Eu dou aula para gente que mora em outro estado, que mora em outra cidade. E tá super rolando, tá super rolando. Continuo recebendo esses feedbacks dessas pessoas, tem sido maravilhoso. No final do ano passado, eu voltei, relutei um pouco, mas voltei a dar aula presencial. Relutei porque eu me sentia insegura com o cenário que a gente vive aqui, né? Mas eu entendi que era muito importante. Tinha muita gente já muito saturada do online, então eu entendi que era importante para as pessoas, porque para mim a aula de dança é uma diversão e é também uma questão de saúde mental, sabe? Porque ela faz uma diferença enorme, tanto para mim quanto para as pessoas que fazem aula. Assim. A gente entra para a aula de um jeito e sai, nossa, outra pessoa. A gente sai outra pessoa da aula de dança. Seja ela online, seja presencial. Então, no final do ano, eu decidi voltar. Em outubro, eu voltei com aula particular. Em dezembro, eu voltei com aula em grupo, só com 3 pessoas por turma, para manter o distanciamento, porque o meu estúdio ele é feito para grupos pequenos já. Então, para conseguir manter o distanciamento, eu só consigo pôr 3 pessoas lá no máximo. E tive que diminuir o número de turma, porque eu tenho que limpar a sala, né? Assim que todo mundo sai, eu tenho que limpar a sala toda. Tive que fazer uma série de mudanças em tudo, né? Mas tem funcionado, tem dado muito certo. Aí, ó, o David falando aqui, é uma questão real de saúde mental. Demais. Não tenho dúvida nenhuma disso. O papel que a dança teve para todo mundo que fez essas aulas nesse período, sim, foi fundamental. nossa, eu imagino. E o que você falou, né? Você falou uma coisa chave, assim, que eu acho muito interessante ressaltar. Essa questão do feedback é essencial, né? Principalmente quando a gente está embarcando em alguma coisa nova, né? Segunda vez que hoje caiu. E aí, é super importante. E agora você trouxe também uma outra questão, que é essa adaptação do físico, né? Nesse novo normal, assim, que a gente tem que tomar mais cuidado com essa questão da higienização, né? Tem todo esse cuidado aí de diminuir as pessoas dentro de sala, né? Tudo pela Sim, saúde mesmo de quem está praticando. E para fazer um retorno, né, saudável, porque assim, a gente também está um tempo parado, né? Voltar é um pouco complexo também, né? E aí tem essa pressão também. Eu imagino, assim, como você, enquanto professora, não querer colocar ninguém em risco, né? Porque a saúde, além da mental, tem a saúde física também, que é essencial, né? Então, super importante e legal ver que você tem essas questões em mente, tem todo esse cuidado, né? Que bom. sim. Que bom. Inclusive, todo mundo sabe, todos os meus alunos sabem que o combinado a gente tem, né? Voltamos às aulas presenciais, mas tudo depende o tempo inteiro das notícias. E a qualquer momento a gente pode suspender de novo. Então,
Ainda mantenho o plano de voltar semana que vem com as aulas presenciais, mas assim, tudo depende de como continuar as coisas, né? Das notícias e tudo. E a gente sempre fica ligado nisso, assim. Já, né, tá todo mundo um pouco tenso, sem saber como é que vai ser daqui pra frente, sem saber qual que é o resultado desse final de ano aí, que muita gente cometeu muitas loucuras, muita gente aglomerou muito, muita festa e tudo. A gente só vai saber o resultado disso daqui a uma semana, mais ou menos, né? Porque tem o tempo de incubação do vírus e tudo, nem sei se é assim que fala, mas enfim, tem o tempo aí do vírus desenvolver e tal. Então acho que demora uns dias ainda, né, pra gente saber de fato o efeito do Réveillon. Mas o tempo inteiro a gente tá ligado nisso. E você falou, né, o negócio da volta físico, né? Todo mundo ficou parado um tempo, mesmo eu que continuei dando aula, mas o meu ritmo de aula estava muito menor. Antes da pandemia, eu estava dançando, eu estava dando mais de 20 aulas por semana. Uau! E aí, com a pandemia, assim, isso caiu drasticamente, né? E aí agora voltei de novo, não ainda com o mesmo número que tinha antes, com um número menor, e dançar de máscara cansa o triplo. O triplo. É maravilhoso? É maravilhoso, porque tô vendo pessoas dançando ali, ó, perto, semi-perto, né? Não tão perto. Mas tô vendo pessoas dançando ali no mesmo espaço que eu, e assim, ai, isso é maravilhoso, tava morrendo de saudade disso. Mas, gente, dançar de máscara cansa demais. Eu imagino. Demais. E ó, David Neves já tá falando aqui que já quer dançar com você, ó. Vem, David, vamos, vamos. Isso Maravilhoso. é uma outra coisa maravilhosa, né? Que você apresentou também, mas eu acho legal ressaltar dessa questão de você dando aula virtualmente também agrega essa coisa de não ter a barreira física, né? Geográfica, assim. De poder agregar pessoas de outras cidades, outros estados. Como foi para você também essa experiência de agregar essas pessoas que você nem conhece, assim? Então, foi muito bom. Primeiro porque tem essa coisa de poder chegar em gente que eu não conheço, gente que está em outro canto da cidade, em outro estado, outra cidade, tudo. E eu tenho alunos pessoas que faziam aula comigo e que mudaram de cidade. Ou que dançam comigo no carnaval, mas que moram muito longe e aí não conseguiam fazer aula comigo ao longo do ano, só dançavam comigo no carnaval mesmo. Então, essas pessoas agora estão fazendo aula comigo. Então, eu tenho duas alunas que mudaram para São Paulo e estão fazendo aula comigo. Uma delas está fazendo aniversário hoje, inclusive. Paulinha, maravilhosa. Parabéns! Parabéns para ela. E tem um amigo no Espírito Santo que sempre falava que queria fazer aula comigo, mas ele mora no Espírito Santo. Mas aí agora a aula é online, então dá para ele fazer aula de lá, sabe? Tem uma outra que fazia aula com a gente, que dança com a gente no carnaval, que mora em Ritápolis, sabe? Assim, Qual o nome? Ritápolis, que chama a cidade. Olha, que curioso. E tem as pessoas que moram em Belo Horizonte, mas que moram, às vezes, do outro lado da cidade, que o trânsito não permitia chegar até a aula, sabe? E aqui no Instagram, as aulas ficam gravadas. Então, a pessoa não precisa fazer aula ao vivo, ela pode fazer aula a hora que ela quiser, aonde ela estiver. E aí isso facilita também. Então, tem essa grande vantagem, né? Aí, David, não sei se você é de Belo Horizonte, mas independente, ó, agora a Maíra é Independente, já tradicional dá. para o mundo inteiro, Bora né? dançar. Coisa boa. Então, você fala muito dessa questão do carnaval, né? Quero saber como o carnaval surgiu para você e em que isso não é afeta, mas assim, te agrega mesmo, né? Porque no carnaval é uma manifestação popular que a gente tem possibilidade de lidar com as mais diversas pessoas, né? E o que que você já disse, né, da diversidade, e se ver esses diferentes corpos em dança é muito importante para você, e é o que você gosta de estimular, né? Então, o que que o carnaval te ensinou e o que que você dá de retorno para o carnaval também, que eu sei que você tem projetos aí no carnaval. Conta pra gente.
Então, o carnaval, ele entrou na minha vida bem sem querer, assim, porque eu não gostava de carnaval, porque eu só conhecia o carnaval micareta, sabe? Assim, era a única referência de carnaval que eu tinha. Ou micareta, ou carnaval de Diamantina, de Ouro Preto, e eu não gostava disso, não. Mas aí, um dia eu tive que passar um carnaval em BH e eu vi um Carnaviola, que eu acho que foi em 2011, na Praça da Liberdade. Não lembro o ano ao certo. 2010, uma coisa assim. E aí eu vi as pessoas na Praça da Liberdade, em pleno carnaval, tocando viola e o povo dançando de boas. E eu falei, gente, que negócio sensacional. Gostei muito desse trem. E nessa época eu tava num namoro meio que não era muito legal. E quando esse namoro acabou, eu passei metade do carnaval em Itabirito, na casa de um amigo, no esquema abadá, não sei o quê, né, assim, na rua, mas é bem diferente, né, o carnaval de Itabirito em relação a BH. E metade do carnaval eu vim para BH e ia pesquisando, assim, ia descobrindo meio sem querer, assim, o que estava acontecendo. E vi uns bloquinhos, vi umas coisas assim, e eu ia andando e achava aquilo muito legal, não sabia para onde que eu estava indo. Começava na Praça da Estação, de repente estava na Carandaí, e aí ia seguindo o povo, não sabia para onde o povo estava indo, mas ia seguindo, achava maravilhoso. É assim mesmo. E Para quem não viveu o Carnaval de Belo Horizonte, gente, a gente começa num bloquinho, a gente termina do outro lado da cidade, em outro bloco super diferente. É uma delícia, é muito, muito bom. é uma Mas continua, delícia. E desculpa. nessa época, isso foi o quê? 2012. O primeiro carnaval que eu passei em BH foi 2012. 2013 foi meu primeiro carnaval inteiro aqui em BH. E aí eu tava assim, todo dia querendo descobrir um negócio, felizona, achei muito sensacional. Mas eu não achava que eu dava conta de tocar, então eu ficava perto das baterias, só acompanhando mesmo, e comecei a ficar preocupada com os músicos, porque as pessoas às vezes não lembram de dar distância para os músicos, né? E eu tinha medo das pessoas machucarem, dos músicos machucarem. Aí o povo ficava fazendo, a gente ficava fazendo aquele cordão do amor, né? Todo mundo dando a mão, para fazer uma distânciazinha para os músicos terem espaço para tocar e tal. Porque as pessoas querem ouvir música, mas não abre espaço para o músico tocar. Se o músico tá assim, ele não tem como se movimentar para tocar. Então, tipo assim, é meio difícil, né? Então a gente meio que abriu espaço, eu fui me metendo assim no meio das pessoas que faziam isso, assim. Ia me juntando com o povo que fazia isso. E foi indo e eu, sabe? Tipo assim, quando eu vi já tava lá. É, entrei pro Requebra em 2014, mas eu só fui nos ensaios, nem saí com Requebra, não. Antes do carnaval mesmo eu já saí. Fui pro Tchanzinho, aí montamos o balézinho do Tchanzinho e nunca mais saí. E daí em diante foram surgindo outros blocos, foram começando a montar a aula de dança e eu fui entrando. E, e aí não parei mais. E esse negócio vicia, né? A gente acha que nunca é demais, que é cada ano mais bloco. É E é maravilhoso, né? maravilhoso. E esse ano a É gente tá sensacional. assim, nesse pesar, né? Traga nosso carnaval de volta, vacina, por favor. Esse ano tá difícil, porque não tem como, né? Sem estar vacinado, não tem jeito, Sim, assim. é verdade. Mas então, passamos aí por essa festa popular. Agora eu quero trazer uma outra manifestação popular, que é a virada cultural, né? Que engloba a cidade inteira de Belo Horizonte. E 2016, você teve a oportunidade de apresentar um projeto, né? De ensinar salsa e, o quê? E samba, né? E samba. No Viaduto Santa Teresa. Então conta pra gente aí essa experiência, como foi. Deve ter sido maravilhoso, nossa. Não, foi sensacional, foi sensacional. Eu mandei a proposta, né, junto com um colega que é o Ronês Rodrigues, maravilhoso, professor de dança, super reconhecido aqui na cidade, com quem eu fiz várias aulas também, foi meu professor. E foi, nossa, assim, superou muito as minhas expectativas. A gente mandou o projeto, vamos dar aula de salsa, aula de samba. Nossa, será que o pessoal vai comprar essa ideia? Será que a galera vai? Tal. E assim,
ficou abarrotado de gente, ficou muito cheio. Nossa. Foi um ano, em 2016, eles montaram esse palco em cima do viaduto Santa Teresa. Então, assim, o viaduto estava lotado e ver esse monte de gente dançando salsa e dançando samba de gafieira foi uma cena muito incrível. Foi muito incrível. A gente ensinou os passos básicos, assim. Meus pais estavam lá, foram Ai, que dançando, várias legal. pessoas da minha família, muito bonitinhos. Foi ótimo, assim, as pessoas super se jogando, sabe? Dançando. A gente ensinou passos básicos, porque a ideia era que as pessoas pudessem brincar, né, com o básico. Não era para ter nada complexo, porque era só para a gente se jogar mesmo. E tiveram alguns shows depois que as pessoas podiam aplicar o que tinha acabado de aprender, sabe? Ai, foi muito sensacional. Ai, que Foi uma legal. experiência incrível. Dar aula para tanta gente, né? É muito legal. E a rua é outra coisa, né? Porque na rua, assim, você não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer Exatamente. tudo. Pode aparecer tudo. Pode ser que ninguém queira dançar. Pode ser que tenha 1.000 pessoas dançando. Então, assim, Que bom que você comprou essa ideia, né? E, super, super. E nossa, no muito. mesmo ano a gente deu uma outra aula na rua, que foi na Praça da Liberdade, no Festival Gentileza, que também foi sensacional, só que essa eu dei com o Lucas Veríssimo, parceirão também de vários projetos, que foi igualmente deliciosa. Foi com o Lucas e o DJ foi o DJ Valderrama, maravilhoso. Foi, assim, incrível também essa aula. A gente fez uma roda de cassino, que é a salsa cubana, e foi também sensacional. Muita gente comprou a ideia também na Praça da Liberdade, ficou lotadona. Foi bem sensacional também. Ai, que máximo. A rua traz um calor diferente, né? Tem isso da surpresa, do povo comprar. Que bom que o povo foi, né? Muito Sim, legal. o povo super comprou e se jogou demais. Tem uns vídeos do povo dançando assim, muito empolgado. Era muito legal de ver, muito legal. Ai, maravilhoso. E dança é isso, né? A interação com você mesmo e com o próximo. É muito mágico mesmo isso. E de ver o corpo com essa outra forma artística, né? Não sexualizada, como a gente falou anteriormente, assim. Isso é Sim, muito e mágico. explorar essas possibilidades do corpo, né? E entender também, porque às vezes as pessoas ficam achando que dançar é um negócio que requer muito tempo, muito estudo. Depende, se você quer dançar profissionalmente, sim, requer muito tempo, muito estudo, muita prática mesmo. Mas se você só quer se divertir, sabe? Assim, é só dançar, é só se movimentar, Se porque joga, né? dança é movimento, é só se jogar, sabe? E às vezes as pessoas ficam achando que só existe um jeito certo de dançar. Se eu não danço desse jeito, então é melhor eu ficar quieta. Não! Só se joga, deixa seu corpo, sabe? Se expressa, assim, se movimenta, vê o que seu corpo consegue fazer. Como é que seu braço se move, como é que sua perna se move, o que seu quadril faz, sabe? É uma coisa mais de exploração, assim, do que de ficar pensando, existe esse jeito, pronto, acabou. Exatamente. E agora vamos falar um pouquinho das suas experiências internacionais, uma coisa super chique aí, ó. Você teve a oportunidade de fazer congressos, workshops fora do país, né? Vamos ver aqui. Foi Zurique, na Suíça, Argentina, Itália. Eu quero saber um pouquinho como foi para você, né, lidar com essas pessoas também de diferentes culturas, porque a dança é uma questão cultural mesmo, né? A gente se manifesta conforme nossas vivências, conforme nossas referências. E aí quero saber como você viu assim essas diferentes percepções que você teve e o que que você acha também que é uma coisa única assim, que qualquer lugar do mundo aquilo vai reverberar de uma forma muito específica. Conta pra gente. Então, nossa, complexo isso, porque foram experiências muito diferentes. Em Córdoba, eu fiz aulas, eu fiz um workshop de salsa, mas particular, e eu assisti uma competição de salsa. E lá teve uma coisa que eu achei muito sensacional, que Córdoba tem uma dança típica que chama quarteto.
que é uma dança que você pode dançar em dupla, em trio ou em grupo. E é uma dança bem popular e as pessoas dançam em qualquer lugar. Então, assim, eu estava numa festa de família, as pessoas estavam dançando essa dança, que é uma dança muito simples. É basicamente ficar pisando com o pé assim no chão, e enquanto isso o seu braço fica fazendo um monte de coisa. Depende de quantas pessoas estão dançando. Se é uma roda, fica dando nó. Sabe aquela brincadeira de dar nó na roda e depois desfazer? Uhum. O quarteto faz isso. E aí você está numa boate, todo mundo arrumadésimo, uma competição de salsa maravilhosa. No intervalo da competição de salsa, as pessoas dão a mão e começam a fazer esse nó com a roda, dançando quarteto. Muito Um legal. negócio que eu achei muito legal, muito sensacional. A gente ensinou isso para os alunos aqui, eu e o cara que era meu parceiro na época, que foi comigo, que estava comigo nessa viagem, a gente ensinou isso para os nossos alunos da dança de salão. Todo lugar que a gente ia, todo mundo dançava quarteto. Todo mundo ficava fazendo isso. Então foi essa experiência na Argentina. Na Suíça, em Zurique, era um festival que acontecia na cidade inteira e durava 3 dias. Olha, E legal. quando você compra o ingresso para esse festival, o ingresso te dá uma pulseira que te dá passe livre para andar de ônibus. Então você consegue acompanhar toda a programação da cidade, porque você não paga o transporte. Eu andei a cidade inteira fazendo aula cada hora num canto. E é aula de tudo que você puder pensar. Eu assisti uma aula de minueto. Acabou a aula de minueto, do lado tinha um povo dançando, fazendo rapel num prédio. Saindo de lá, eu fui fazer aula de salsa numa academia. Na mesma academia, eu fiz uma aula de swing, de Lindy Hop. Depois, eu fui para uma estação de metrô, era tipo a estação de metrô central da cidade, fazer uma aula de dance hall. E aí eu fui para um lugar que era muito longe, dentro de um parque, onde tem um rio que os jovens, ficam nadando nesse rio lá. E nesse parque tinha uma escola de dança que tinha uma aula de afrobeats. Tipo assim, Ai, que aula legal. de tudo que você puder pensar. Tudo que você puder pensar tinha lá, sabe? E aí foi muito sensacional, porque como tinha aula de tudo, o público era muito diverso. E como as aulas aconteciam em vários lugares, na estação do metrô, numa praça, numa academia, sabe? As pessoas estavam dançando em todos os lugares. Essa mesma estação do metrô teve um show de salsa, teve uma festa com DJ, que inclusive tocou funk brasileiro. Ai, que legal. E obviamente eu surtei. Sabe, tipo assim, a sensação de que a cidade inteira dançava. Teve uma aula de danças, não era dança cigana, mas era algo próximo disso. Num parque, tipo assim, um campão gramado, abertão, maravilhoso, as pessoas fazendo piquenique e uma aula de dança rolando lá. Sabe, assim, nossa, muito sensacional. Eu pirei, muito sensacional. E na Itália, foi uma experiência mais diferentona ainda, porque eu fui lá para fazer um curso de dança-desenho, que era o tema do meu TCC, Olha. na graduação em dança. Então é um casal que tem um trabalho que chama Seni Mossi, e eu fui lá fazer 2 formações com ele, em Rovereto e em Cagliari. E aí, mas tem uma coisa que eu achei interessante, que em Cagliari tinha um festival de literatura acontecendo, tinha show na praça, uma música super gostosa tocando, e as pessoas não dançavam. Ninguém dançava. Olha. E aí eu perguntei para um bailarino que era de lá. Eu falei com ele, tá tocando uma música maravilhosa e não tem ninguém dançando. O que tá acontecendo? Assim, se fosse no Brasil, já tava todo mundo, né, assim, loucão dançando. E a resposta dele foi um negócio mais ou menos assim que ali não era lugar de dançar. Nossa. Tipo, a rua não era lugar de dançar. E eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Como assim? Por que não? Por que não? Eu fiquei bem bolada. Não consegui entender isso. Você não foi Foi a dançar, coisa... não? Eu dancei. Eu perguntei depois. Ah, Primeiro eu dancei. foi a única. Mas aí ninguém dançava. Eu fiquei assim, será que eu tô ofendendo as pessoas?
Porque meu pai já fez isso. Ele começou a dançar num lugar e era uma música fúnebre e ele não sabia. E as pessoas ficaram olhando torto para ele e a minha mãe dançando. Os dois achando que estavam arrasando no boleirão. Nossa. E era uma música de homenagem a um momento super triste da cultura, sei lá do que, saca? Então eu fiquei com receio de ser isso, por isso que eu fui perguntar. Nossa, complexo, né? É porque diferenças culturais, né? A gente não sabe. Tipo assim, eu não falo italiano. Eu já estava lá alguns dias, naquela época eu entendia um pouco. Mas não o suficiente para entender a música. Uhum. Não sabia o que a música estava falando. Né? Assim, só via que ninguém estava dançando. Mas não era isso. Pelo que eu entendi, as pessoas não dançavam na rua. Achei isso estranho. Entendi, né? Mas aí é isso, é difícil, não tem como comparar as experiências, porque foram experiências completamente diferentes, sabe? Sim. Em cada lugar. É isso que é o mágico mesmo, né? A gente busca a diversidade, então viver isso é sempre muito bom. Total. Então, ó, pra gente encerrar, já encerrando, nossa, maravilha te receber. Eu quero saber, assim, uma mensagem final, porque, igual você falou, né? Muitos dos seus alunos já viam essa necessidade de voltar para as aulas presenciais. Acho que está todo mundo muito inquieto nesse momento, querendo voltar para a vida normal, né? E a gente tem que compreender essa questão do coletivo, do social, que a gente precisa de uma vacina para voltar às nossas vidas normais, né? E aí eu quero saber, assim, a sua mensagem final mesmo, de acalanto, com toda essa sua sensibilidade aí de dança, de perceber o outro, de entender o outro. Complexo, né? A mensagem que eu consigo pensar é só vem vacina, pelo amor de Deus. Que é a única coisa que pode realmente fazer a gente pensar numa volta real, né? Porque apesar que muita gente parece que voltou, mas a gente vai sentir as consequências disso em breve, né? Já estamos sentindo, na verdade, as consequências. E enquanto não tiver uma vacina, na verdade nem é enquanto não tiver vacina, enquanto não tiver a maioria da população vacinada e imunizada, o que ainda leva mais tempo, né? A gente vai viver uma situação bem complexa mesmo, assim. Eu espero que que em algum momento a gente tenha o coletivo prevaleça, né? Assim, é difícil ter essa esperança, né? Vendo o que a gente está vendo aqui no Brasil, principalmente, e sem ter um governo, né? Assim, que assuma, que tem um plano, né? Para lidar com a situação, porque a gente está à deriva, na verdade, né? Principalmente quando a gente pensa no governo federal, a gente está totalmente à deriva. E isso é muito triste, né? Porque poderia ser menos pior. Com certeza. Com certeza poderia ser menos pior. Mas eu espero que a gente consiga ter cuidado com a gente mesmo, que a gente tenha cuidado com o outro, porque nesse momento não tem como cuidar só de si, né? Não existe o individual, na verdade. Numa pandemia, tudo que você faz é coletivo. Então, eu só espero que a gente consiga ter um pouco mais de cuidado com a gente mesmo para ter cuidado com o coletivo, porque é a única forma da gente passar por tudo isso, né? Assim, é a única forma, assim. A gente precisa continuar tendo esperança, né? Que vai dar, né? Assim. Uma hora a gente vai acontecer alguma coisa, né? Esperança tem que estar na gente e a gente tem que continuar nosso fazer, enfim, né? Você como artista, eu como artista, né? Nós como pessoas aqui, também como humanos, né? A gente tem que seguir de uma forma que estejamos mentalmente saudáveis e que não prejudique o outro, né? Então, essa questão, tudo que a gente conversou aqui, essa questão de estar ativamente, fisicamente ativo, né? Super importante para a gente manter nossa saúde, se alimentar bem, beber bastante água, questões muito básicas,
mas que fazem toda a Sim, diferença, né, na nossa saúde e no nosso humor mesmo, porque a gente, mesmo distantes, a gente tem como se comunicar com o outro, né? E aí com é certeza. importante a gente estar bem para poder estar comunicando bem, para poder estar fazendo o outro também bem, né? E Sim. aí, E, e tão importante quanto tudo isso é também ficar atento em quem votar nas próximas eleições. Não tem como não falar exatamente. disso. E Porque se cobrando também, tivéssemos né? votado melhor, passaríamos de uma outra forma por tudo isso, né? Exatamente. E uma outra forma que, inclusive, eu tô mais ligado agora, é, tem como a gente saber o e-mail de todos os deputados, por exemplo. E aí é super importante a gente pressionar de alguma forma, porque em outros países fazem muito isso, né? Você tirar um tempinho do seu dia, ver o que está em pauta. É importante a gente estar aí vendo o que está acontecendo na política, porque a gente pode também interferir e a gente pode, né, mandar propostas também. É importante a gente estar pressionando e coletivamente, né? Então, Sim, se ligue, tem canais muito legais no YouTube, por exemplo, a Mônica De Bolle, que ela fala muito sobre questões econômicas, mas ela também puxa muito essa questão política e como a gente está ativo mesmo fora de época de eleição, né? Essa nossa atividade tem que ser constante mesmo, porque quem está governando não está governando, então a gente tem que tomar partido, né? É sim, importante. sim, até porque esse papo de que política não se discute só serve, atende muito bem algumas pessoas, né? Favorece algumas pessoas. E aí a gente precisa Exatamente. combater muito essa ideia, né? A gente tem que discutir e falar sempre sobre política, porque tudo é política. Estamos falando de arte aqui, tem tudo a ver com política também, né? Exatamente. Porque, inclusive, a cadeia cultural é uma das mais afetadas em tudo isso, né? Quando a Exato, gente pensa nos técnicos de luz, os técnicos de som, a galera que trabalhava nas bilheterias, a galera dos serviços gerais, das casas de espetáculos, dos teatros. Como que essa galera faz? Se não tá podendo exatamente. trabalhar, não tá podendo ter espetáculo, show, nada disso, né? Então, tudo Exato. isso é política também. É muito, muito importante mesmo a gente olhar, porque a gente vê o artista como um entertainer, né? Tipo, ele tá aí para entreter a gente, mas a gente, enquanto artista, cuida da sociedade, né? Mas e como a sociedade está cuidando da gente? É um retorno que a gente precisa ter também, né? A gente precisa, ao menos, sobreviver, pelo menos nesse momento tão complexo, né? Sim. E olha o papel importantíssimo que a arte teve nesse momento todo, né? A quantidade de lives, enfim, tudo que aconteceu, né? Principalmente no início da pandemia, assim, que pipocou um monte de live por aí, e que ainda está acontecendo e que tem sido tão importante, né? Favorecendo o acesso a tanta coisa para quem tem acesso à internet, né? É, e aí é exatamente isso que você falou, né? Cadê a sociedade refletindo e pensando sobre a questão dos artistas, né? E apoiando também. Exato. Maíra, nossa, que prazer te ter aqui. Que papo bom. Ai, o prazer foi todo meu de estar aqui. Muito bom conversar com você. Fiquei muito feliz Bom mesmo. demais. E Muito obrigada para obrigado. todo mundo que esteve aqui, né? Com a gente. Exato, exato. Muito obrigado. Eu vi aqui com Tânia, minha mãe, que está sempre presente, João Paulo, meu pai, Ah, que que está aqui linda! também. A Jandê, que foi a nossa convidada da semana passada, cantou músicas maravilhosas. Muito obrigado, gente, por estar aqui, por estar. Eu sempre me confundo aqui nos filtros, toda vez. Mas eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, que tira um tempinho, né, do seu dia para estar aqui conversando sobre arte, que é justamente sobre isso, né? A gente está aí na luta, vamos apoiar os artistas independentes, vamos aí fazer aulas de dança com a Maíra, Uhul! Bora maravilhosa. dançar! E é isso, né? Espero que todo mundo consiga continuar levando aí essa saúde em dia, né? Com a saúde em dia, para quando chegar a vacina, estarmos 100% para o nosso retorno. Não é isso? É Mas isso aí. um beijo grande.
Beijo, muito queridão. Valeu obrigado. demais. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Até. Valeu, pessoal!